E aí, meninos, tudo certo? Essa questão do Enem, ela é bem simples, direta, objetiva, tranquila, não vai ter problema. Ela fala de fatores que alteram a velocidade de uma reação química. Então eu vou citar para vocês alguns, vocês vão facilmente identificar na questão do que ele está falando. Vamos lá, a primeira, temperatura, né, pessoal? Vocês sabem como é que a temperatura influencia. Quando eu aumento a temperatura, eu aumento o grau de agitação das moléculas. Se eu aumento o grau de agitação das moléculas, é mais fácil uma se colidir com a outra e reagir. Então, quando eu aumento a temperatura, eu aumento a minha velocidade. Esse é um fator. Um outro fator é a superfície de contato. Como assim, Monique, superfície de contato? Aí eu vou te dar um exemplo e você vai entender. Pessoal, o que frita mais rápido? Um bife, aquele bife grandão que você põe lá na frigideira, ou uma carne moída? Fácil, né? A carne moída ela vai fritar mais rápido. Por quê? Porque a superfície de contato daquela carne ela é muito maior. Como assim? A superfície que está em contato com o calor da frigideira da panela, ela é maior do que se você tivesse com o bife. Porque o bife, primeiro ele ia aquecer as superfícies, aos poucos o calor ia entrando nas partes mais internas daquela carne. Então, quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade da reação. Um outro fator é o catalisador. O que é um catalisador? Um catalisador é uma substância que você adiciona ao seu processo e ele vai aumentar a velocidade da reação. Como que ele vai aumentar? Eu não sei se vocês se lembram, mas o que é energia de ativação? A energia de ativação é aquele morrinho naquele gráfico. O que é ela? Na verdade, para uma reação ocorrer, você precisa fornecer um mínimo de energia. Ela só vai ocorrer se você fornecer aquele mínimo de energia. Se esse mínimo de energia, que é energia de ativação, for muito alto, a reação vai ocorrer de uma maneira mais lenta. Então, o que o catalisador vai fazer? O catalisador ele vai diminuir essa quantidade de energia mínima necessária para a reação ocorrer. E um outro fator é a pressão. Como é que a pressão vai influenciar? Se você aumenta a pressão, você faz com que aquelas moléculas elas fiquem mais unidas. Moléculas mais unidas, mais fácil ocorrer a reação. Então vamos à questão. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. 1. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidas à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Então, galera, é basicamente o oposto do que eu falei. O aumento da temperatura aumenta a velocidade da reação. Quando você diminui a temperatura, você diminui a velocidade da reação. Algumas reações, você deseja que ela seja mais lenta, como, por exemplo, o tempo de degradação de um alimento. Então, você conserva ele na geladeira para diminuir a velocidade de decomposição daquele alimento. Então, o primeiro, qual é o fator que eu estou relacionando? Temperatura. Vamos para o segundo item. Um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. Então, o que cozinha mais rápido, pessoal? A batata inteira ou a batata picadinha? A batata picadinha. Logo, qual o fator que eu estou mexendo no ato de cortar a batata em pedaços pequenos? Vocês já viram, superfície de contato, a mesma coisa que acontece com a carne moída. Item 3. Na preparação de iogurtes, adiciona-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Galera, um catalisador pode ser uma molécula química, por exemplo, uma molécula inorgânica, um metal, ou pode ser uma enzima. Uma enzima é um catalisador biológico, existe na gente e é essencial no processo digestivo. Aqui, nesse item, ele está falando que o iogurte ele só é preparado com a adição de algumas enzimas. Essas enzimas vão fazer esse trabalho de conversão do açúcar em algumas proteínas. Com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionados aos exemplos 1, 2 e 3? Então, primeiro, temperatura. A temperatura mais baixa diminui o tempo de degradação do alimento. No 2, a gente está falando de superfície de contato. Batata picadinha, cozinha mais rápido.
E no 3, a gente está falando dessas enzimas que vão acelerar a conversão do açúcar em outros componentes. Resposta, então, letra C, temperatura, superfície de contato e catalisadores.